Olá, meus queridos amigos. A história de Trung e Teonu está entrando em uma fase cheia de emoção. O dia do nascimento do bebê está cada vez mais próximo, mas Trung ainda está longe, preso em meio a compromissos e desafios que parecem não ter fim. Será que ele conseguirá voltar a tempo antes que o filho venha ao mundo? Será que a felicidade que um dia perderam finalmente voltará? Ou o destino está prestes a preparar uma nova reviravolta para esse amor? Acompanhe comigo os próximos capítulos, onde cada segundo carrega ansiedade, esperança e um amor profundo que resiste a tudo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios, momentos que podem derreter o seu coração. Naquela tarde, o céu da aldeia estava coberto por uma luz suave. Um brilho delicado, mas com algo estranho no ar, como se tudo estivesse prestes a mudar de capítulo. Após a consulta de rotina no posto de saúde, onde o médico confirmou, com voz calma, algo que nenhuma das duas esperava. Teonu estava grávida. O mundo ao redor pareceu parar por um instante. A mãe de Trung apertou a bolsa de tecido entre as mãos com uma expressão de surpresa que logo deu lugar a um olhar mais brando. Já não havia a desconfiança de antes, mas sim algo diferente, uma mistura de confusão, ternura e alívio, como se um peso antigo começasse a se dissolver. No caminho de volta, ela quase não falou. Teonu, sentada ao lado, mantinha as mãos sobre o ventre e o olhar perdido. Ainda não conseguia acreditar no que acabara de ouvir, sem saber se devia se alegrar ou temer. Dentro dela, os sentimentos se misturavam, felicidade, medo e uma solidão silenciosa. De repente, o carro parou em frente a uma loja de roupas grande na cidade. A mãe de Trung saiu primeiro com o corpo pequeno, mas o olhar decidido. Não explicou nada, apenas fez sinal para que Teonu a acompanhasse. Lá dentro, a luz amarelada iluminava fileiras de roupas coloridas. O cheiro de tecido novo se misturava ao das araras de plástico, criando um ambiente curioso e acolhedor. Teonu caminhava devagar, passando os dedos por cada blusa de gestante, por cada vestido de algodão macio. Já tinha visto roupas assim na televisão ou em outras mulheres, mas nunca imaginou que um dia seriam para ela. A mãe de Trung, ao lado, escolhia com cuidado cada peça: camisetas largas, vestidos leves e pijamas macios como um abraço. Às vezes ela parava por um momento, observava e assentia, como se estivesse escolhendo algo para a própria filha. Nenhuma das duas dizia uma palavra, mas entre o silêncio e as luzes mornas, algo começava a se formar, uma ligação discreta entre duas mulheres que antes se olhavam com distância e desconfiança. Quando chegaram à sessão infantil, os olhos da mãe de Trung se iluminaram. Roupinhas minúsculas, meias do tamanho da palma da mão, gorros, com orelhinhas de urso. Ela pegou um conjuntinho branco nas mãos e, sem dizer nada, olhou para Teonu. A jovem baixou a cabeça, os olhos marejados. Aquele instante dispensava palavras, só restava o sentimento simples e verdadeiro. A mãe colocou as peças escolhidas no balcão. A voz da funcionária parecia distante, misturada ao som do vento lá fora. Teonu permaneceu imóvel, tomada por uma sensação difícil de descrever. Talvez fosse a primeira vez que sentia um calor sincero vindo daquela mulher, alguém que antes lhe causava medo e que ela acreditava nunca a aceitaria. Ao saírem da loja, o céu já estava escurecendo. A mãe guardou as sacolas no porta-malas e lhe fez algumas recomendações. Teonu ouviu, mas a mente ainda vagava entre sonho e realidade. Dentro dela nascia uma esperança delicada, a de que a felicidade às vezes chega em silêncio, disfarçada em gestos simples. Naquela noite, de volta em casa, Teonu abriu as sacolas. Cada peça carregava um pedacinho da tarde que tinham vivido. Ao tocar as roupinhas, um sorriso sereno apareceu em seu rosto. Pela primeira vez, em meses, sentiu paz. Não por causa das coisas novas, mas por causa da mudança, da outra pessoa e dela mesma. Na luz suave do abajur, a foto de Trung sobre a prateleira parecia observá-la.
Tio Nu sussurrou quase num sopro: Amor, o nosso filho. Ninguém respondeu, mas bastou para encher o coração. Enquanto isso, a mãe de Trung, já em casa, ficou parada junto à janela por um longo tempo. A luz refletia em seu rosto cansado, agora mais sereno que nunca. Pensava em Tio Nu, no neto que estava por vir e no filho que ainda estava longe. Dentro dela, o gelo antigo começava a derreter. Foi uma tarde aparentemente comum, mas que mudou tudo o momento em que o amor foi reencontrado e o perdão começou a nascer. Ninguém sabe o que o futuro trará, nem se Trung chegará a tempo para o nascimento. Mas pelo menos, naquele instante, algo voltou a existir entre eles, a esperança. Naquela manhã, o céu estava coberto por um tom acinzentado e suave. O vento vindo dos campos distantes trazia consigo umidade, o cheiro da terra e o perfume da relva fresca. Dentro da pequena casa, Tio Nu acordou mais cedo do que de costume. Sentia o corpo pesado, diferente, e uma dor discreta começava a se espalhar pelas costas. Colocou a mão sobre o ventre, respirou com dificuldade e naquele instante soube que a hora havia chegado. Sobre a mesa estava a bolsa preparada semanas antes para o parto. Cada item fora escolhido com cuidado pela mãe de Trung roupinhas. Minúsculas fraldas, toalhas macias e até um casaquinho branco que ela havia dito tem que manter o bebê quentinho depois de nascer. Tio Nu olhou para aquela bolsa e sentiu uma emoção difícil de descrever. Quando a mãe de Trung entrou no quarto, bastou um olhar para que as duas se entendessem. Sem dizer nada, a mulher percebeu tudo. A preocupação deu lugar à calma. Vestiu o casaco, verificou a bolsa e ajudou Tio Nu a sair. Lá fora uma chuva leve começava a cair, com pequenas gotas escorrendo pelo vidro do carro. O hospital não ficava longe, mas a cada contração, o tempo parecia se arrastar. Tio Nu apertava o assento com força, tentando conter a dor. A mãe de Trung, sentada ao lado, segurava firme a mão dela. No olhar da mulher não havia apenas medo. Havia força, como se dissesse para si mesma: eu vou protegê-la, custe o que custar. Ao chegarem ao hospital, o ambiente era agitado. Os enfermeiros levaram Tio Nu rapidamente para a sala de parto. A mãe ficou do lado de fora, olhando para a porta que se fechava com o coração apertado. O som dos passos das vozes dos médicos e do monitor cardíaco se misturava formando uma melodia tensa. Ela andava de um lado para o outro, tremendo, apertando um lenço no bolso. A chuva lá fora aumentava. Dentro da sala, Tio Nu fechava os olhos, o rosto coberto de suor. As dores vinham em ondas, cada vez mais fortes, mas em sua mente a imagem de Trung surgia com nitidez, o sorriso, o tom de voz, o olhar gentil. Era como se ele estivesse ali, dando-lhe forças. Amor. O nosso filho está chegando, murmurou entre respirações curtas, como se falasse com o vento. Do lado de fora, a mãe de Trung olhava o relógio. Os minutos passavam lentos, pesados. Ela juntou as mãos e rezou em silêncio, lágrimas escorrendo sem que percebesse. Lembranças de quando Trung era pequeno vieram à mente os dias em que o embalava o sorriso dele. E agora outra mulher estava lá dentro, vivendo o mesmo sozinha entre dor e esperança. De repente a porta se abriu. Uma enfermeira apareceu com um sorriso. Mãe e bebê estão bem. A mãe de Trung quase caiu de alívio. Colocou a mão no peito, respirou fundo e as lágrimas vieram sem controle. Todo o medo das últimas horas se desfez, dando lugar a uma alegria pura e serena. Quando pôde entrar, viu Tio Nu deitada exausta, o cabelo despenteado, o rosto pálido, mas com o olhar brilhando. Nos braços dela, um bebê pequeno, frágil, mas cheio de vida. O choro do recém-nascido ecoou pelo quarto e pelos corredores como uma canção de recomeço. A mãe de Trung se aproximou e tocou o rosto do bebê com as mãos trêmulas. Sentiu um calor profundo percorrer o corpo. É a cara do Trung, pensou com os olhos marejados. Não havia mais distância, nem barreiras, apenas amor. Tio Nu olhou para ela e sorriu, cansada mas serena. Os olhares se encontraram e ambas entenderam que um novo capítulo havia começado, um capítulo de afeto, responsabilidade e esperança. À tarde o céu clareou.
A luz do sol entrou pela janela e iluminou o berço ao lado da cama. A mãe sentou-se ali, trocando a fralda do neto com mãos cuidadosas, como se temesse quebrar algo precioso. Teonu dormia tranquila. A mulher sorriu. Entendeu naquele instante que era isso o que Trung sempre desejou, uma família unida, um lar onde a dor se cura com ternura e perdão. Ela se inclinou e beijou a testa do bebê. Bem-vindo ao mundo, meu amor, sussurrou. Lá fora, a chuva havia parado. O sol do fim da tarde refletia no vidro da janela quente e silencioso. Dentro do quarto, 3 corações batiam em sintonia o ritmo da vida do amor e da nova esperança que acabava de nascer. Naquela tarde, quando os últimos raios de sol se inclinavam sobre as árvores do pátio do hospital, uma figura apressada surgiu no corredor. O som dos passos ecoava no silêncio rápido e trêmulo, como se aquela pessoa tentasse agarrar algo que estava prestes a escapar. Trung tinha voltado. Depois de quase 2 meses, longe em viagem de trabalho, com ligações interrompidas e noites em claro de saudade, ele finalmente recebeu a notícia. Teonu havia dado à luz. Pegou o ônibus noturno e viajou centenas de quilómetros. Estava exausto, coberto de poeira, mas com o coração cheio de sentimentos que nem sabia nomear. Cada batida do coração acompanhava o ritmo das rodas na estrada urgente, ansiosa, frágil. Ao chegar ao hospital, Trung parou por um instante diante do portão. Todos os sons pareciam desaparecer, restando apenas o vento soprando pelo corredor e o cheiro familiar de desinfetante. O coração batia descompassado. Ele não sabia se devia correr ou andar devagar, nem o que diria quando a visse. Só sabia que todas as dores, distâncias e mal-entendidos do passado se dissolviam diante da ideia de encontrá-la com o filho nos braços. A porta do quarto se abriu e uma luz branca e suave escapou para o corredor. Lá dentro, Teonu estava deitada, com o rosto cansado mas sereno. A mãe de Trung sentava-se ao lado, embalando o bebê adormecido, um leve sorriso nos lábios. Quando viu o filho na porta, seus olhos se arregalaram e a surpresa logo deu lugar à emoção. Trung, murmurou com a voz embargada. Ele se aproximou, os olhos marejados. Seu olhar encontrou o dela, Teonu, que abriu os olhos surpresa. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O silêncio estava cheio de tudo o que as palavras não podiam expressar. Trung deu um passo à frente e tocou levemente a mão dela. O toque era quente, verdadeiro, carregado de saudade. Teonu mordeu os lábios e deixou as lágrimas caírem, não de dor, mas de alívio. Não perguntou por que ele chegou tarde, não o culpou, não guardou mágoa. Apenas olhou e entendeu. Trung inclinou-se e beijou a testa dela. Me perdoa, sussurrou. Eu voltei. O bebê se mexeu no berço, soltando um choro suave. Trung levantou o olhar. Por um instante, o mundo parou. Aproximou-se devagar e olhou o filho pela primeira vez. O pequeno dormia tranquilo, a pele rosada, as mãos minúsculas cerradas. Uma lágrima escorreu do rosto de Trung caindo sobre o cobertor do bebê. Ele acariciou os finos fios de cabelo e disse baixinho, com a voz embargada. Oi, meu amor. O papai chegou. A mãe de Trung observava, virou-se discretamente e sorriu entre lágrimas. Sabia que naquele momento tudo havia voltado ao seu lugar, onde o amor e a família coexistem, não mais como história de arrependimento, mas de reencontro. Trung sentou-se ao lado da cama, segurando a mão de Teonu. Os dois olharam um para o outro, depois para o bebê. O quarto se encheu de um silêncio cálido e terno. O sol do fim do dia atravessava a janela, dourando as paredes, as cobertas e os olhares deles. Ele começou a contar sobre a viagem, as noites de saudade, o desespero, ao saber que ela estava prestes a dar à luz. Teonu apenas sorriu, escutando em silêncio, a mão ainda entrelaçada na dele. Já passou, disse com voz suave. Agora somos nós e o nosso filho. A noite caiu tranquila. A luz do quarto era suave, amarelada, como o próprio ar de paz. O bebê dormia em silêncio, respirando de forma serena. Trung continuava ali, com a mão dela sobre o peito, onde os corações batiam em uníssono.
A mãe observou os dois, o filho e a nora, e sorriu antes de sair, deixando-os a sós. No corredor, o vento da noite trazia o perfume das flores doce e leve, como uma bênção. Dentro do quarto, Trung falou baixinho, com a voz entrecortada, mas cheia de felicidade. Eu fui longe, mas percebi que tudo o que procurava sempre esteve aqui, em você e no nosso filho. Teonu assentiu as lágrimas, escorrendo desta vez de alegria. Só preciso que você esteja comigo, respondeu. Trung beijou-lhe a testa, depois a mão do bebê. Uma pequena família, completa em paz, depois de tantas tempestades. Lá fora, o céu noturno estava limpo. A lua brilhava pela janela, iluminando os três juntos. Um final simples, silencioso, mas cheio de amor. A prova de que não importa a distância, o verdadeiro amor sempre encontra o caminho de volta.